Nossa história começa com Takeru, um garoto nerd do ensino médio que está empolgado por ingressar em uma escola só para meninas que acabou de começar a aceitar alunos do sexo masculino. Isso dá ao Takeru a esperança de que ele finalmente possa conseguir uma namorada, agora que estará cercado por belas mulheres o tempo todo, como Haruko, sua amiga de infância com um enredo desproporcionalmente grande que está obviamente apaixonada por. E como na maioria dos animes, o harém de Takeru só vai aumentar a partir daqui. E ele logo se verá agradecendo aos deuses do anime por concederem a ele um destino mais abençoado do que renascer como uma máquina de venda automática ou algo tão estúpido assim. Mas assim que Takeru chega à escola no seu primeiro dia, uma onda de energia de repente passa por ele quando se vê testemunhando uma luta intensa entre duas alunas que surpreendentemente parecem estar usando armas mágicas de algum tipo. E enquanto ele observa a luta se desenrolar, Himegami, uma garota de cabelo loiro que também está assistindo a luta de um galho de árvore, acidentalmente cai sobre Takeru, fazendo com que os dois se beijem involuntariamente. Himegami imediatamente se levanta e ameaça matar Takeru por roubar seu primeiro beijo, até que vê uma marca única impressa em seu ombro, o que a distrai tempo suficiente para Takeru conseguir escapar. Mas enquanto ele corre, Himegami sussurra que finalmente encontrou seu inimigo mortal jurado. Enquanto isso, Takeru agradece aos deuses do anime por já lhe darem um primeiro dia de escola tão abençoado. Mais tarde naquele dia, no entanto, durante a cerimônia de entrada, Minori, a diretora da escola, explica que a Academia Tenbi é um lugar onde os alunos aprendem a lutar usando armas mágicas únicas. Mas Takeru não faz ideia do que esta mulher louca está falando. De repente, Minori decide, por impulso, fazer uma demonstração de luta para dar as boas-vindas aos novos alunos e ensinar-lhes o que torna esta escola tão especial. Surpreendentemente, Himegami se oferece para participar desta demonstração e nomeia Takeru para se juntar a ela no palco. Takeru, no entanto, está simplesmente confuso sobre o que está acontecendo e não entende por que de repente tem que lutar contra uma garota em seu primeiro dia de aula. Mas ele aceita este suposto duelo amigável de qualquer maneira, sem saber que Himegami o vê como seu inimigo mortal. Haruko se opõe a essa luta, no entanto, porque ela sabe que seu amigo de infância não está pronto. Mas Takeru a tranquiliza, dizendo que ficará bem, graças ao seu treinamento em artes marciais. Mas uma vez que a luta começa, Takeru percebe que não é a luta normal que ele esperava, pois Himegami invoca um raio e o lança em direção a um chocado. Mas assim que Haruko se prepara para pular e salvá-lo, uma garota completamente diferente chamada Inaru pula no palco e bloqueia o ataque de Himegami, para surpresa de todos os presentes, incluindo Takeru, que ainda não faz ideia do que está acontecendo. Enquanto isso, Minori fica surpreso ao ver que a arma que Inaru está empunhando é uma das 8 Makans originais, que são armas criadas originalmente para serem utilizadas pelos deuses. Mas o que é ainda mais chocante é quando Inaru então desmaia nos braços de Takeru, antes de se revelar como sua noiva, ao referir-se a ele como Mestre Takeru, e beijá-lo na bochecha. E embora Takeru mais uma vez agradeça aos deuses do anime por sua vida escolar já abençoada, Haruko fica furiosa ao ver Takeru com outra garota e desencadeia sua fúria sobre... E para piorar as coisas para Haruko, quando ela visita o dormitório de Takeru mais tarde naquela noite para se desculpar por ter exagerado, ela fica chocada ao descobrir que Inaru se mudou com ele, pois Inaru acredita que é seu dever como noiva do mestre Takeru protegê-lo. E ainda mais surpreendente, Himegami então revela que também vai se mudar para a casa de Takeru, pois secretamente quer manter um olho atento em seu inimigo mortal. Enquanto isso, Haruko está completamente frustrada com essa reviravolta repentina e sai furiosa. Mas ela retorna um momento depois com bolsas cheias de suas coisas, anunciando que também vai morar com eles a partir de agora. E quando eles percebem que não há camas suficientes para todos, Inao se oferece para deixar o mestre Takeru dormir na mesma cama, o que infelizmente é imediatamente rejeitado pelas outras garotas, porque, sejamos honestos, não haveria muito sono acontecendo. E assim, esse garoto nerd do ensino médio de alguma forma termina seu primeiro dia de aula com um harém. Mas viver com garotas prova ser mais difícil do que Takeru antecipava, pois ele é socado por Haruko depois que Inaru se esgueira para sua cama no meio da noite. E mais tarde naquela mesma manhã, quando Takeru acidentalmente entra enquanto Himegami está se vestindo, ela fura seus olhos com seus dedos relâmpago na esperança de cegá-lo por... E por causa dessa manhã agitada, Takeru e as meninas acabam se atrasando para a escola, com o nerd Takeru lutando para acompanhar as meninas. Felizmente, porém, Himegami usa seu familiar invisível que só ela pode ver para levantar Takeru sobre os portões da escola antes que eles fechem. E ao vislumbrar novamente seu poder, Takeru percebe que Himegami é muito mais poderosa do que ele pensava. De repente, a presidente do conselho estudantil aparece e repreende Haruko por estar atrasada e dar um mau exemplo como vice-presidente do conselho estudantil. Mas sua atitude dura e rígida rapidamente muda quando uma rajada de vento levanta sua saia, e ela fica completamente envergonhada por um garoto ter visto sua roupa íntima pela primeira vez. E assim que Takeru chega à aula mais tarde, seus colegas de classe sussurram entre si sobre Takeru, pois o reconhecem como o sortudo que teve 3 beldades brigando por ele durante a cerimônia de entrada. E eles ficariam ainda mais furiosos se soubessem que ele também estava morando com essas 3 mesmas.
Mas parece que Takeru não está satisfeito em ter apenas 3 waifus, porque quando ele fica sabendo do exame de saúde de hoje, Takeru e Kengo, um dos únicos outros homens na escola, têm a mesma ideia de fingir estarem doentes para que possam sair da aula e espiar as meninas se preparando para o exame de saúde. O que rapidamente se torna uma experiência de ligação para esses dois idiotas que compartilham uma única célula cerebral. Mas quando Kengo começa a espionar Inaho, Takeru de repente ganha consciência e se recusa a deixar seu novo melhor amigo espiar uma de suas waifus. De repente, Himegami revela que ela também estava espionando os garotos o tempo todo e os pune por serem pervertidos pisando em seus rostos. Algo que ouvi dizer que alguns homens pagariam bom dinheiro. Mais tarde naquele dia, apesar de ter a marca do pé de Himegami no rosto, Takeru ainda está empolgado por ter a bela enfermeira Aki responsável pelo seu exame de saúde. Mas quando Takeru coloca a mão em uma máquina que foi construída para determinar com qual arma cada estudante é mais compatível, a máquina aparentemente falha e não consegue atribuir a ele nenhuma arma. Gen, o inventor da máquina, não consegue acreditar nisso, pois é a primeira vez que sua máquina falha em encontrar uma arma adequada para um estudante. Mas, apesar disso, Gen promete criar a arma perfeita para Takeru em menos de um... Enquanto isso, Minori lembra a Takuru que cada aluno deve receber uma arma única, conhecida como Makin, e que sua vida escolar se tornará muito mais perigosa sem a sua própria. Mas, felizmente, Inaho promete proteger o mestre Takuru até que ele possa se defender sozinho. Mas me pergunto onde ela estava quando seu mestre estava sendo pisoteado. E depois de conversar com Minori e Gen, Takuru percebe que a Academia Tenbi deve ser uma escola americana, já que aparentemente todos os alunos, exceto ele, têm uma arma. Então, para animá-lo por não ter recebido seu próprio Makin, Haruko e Inaho decidem mostrar a escola a Takuru para ajudá-lo a escolher um clube para se juntar. E enquanto ele observa como os estudantes usam seus Makin em seus respectivos clubes, ele percebe o quanto é essencial ter um Makin, e que apenas o clube de fotografia o aceitaria sem um. Mas quando Haruko começa a imaginar o comportamento indecente que ocorreria entre Inaho e seu mestre Takuru, se ambos se juntassem ao clube de fotografia, ela se recusa terminantemente a deixá-lo entrar e, em vez disso, o convida a se juntar a ela e a Himegami no clube de segurança para ajudar a manter a escola um lugar seguro para... E apesar de não se sentir confiante em sua capacidade de ajudar, Takuru concorda em entrar no clube após pensar nisso por um tempo. Na manhã seguinte, ao chegar à escola, Takuru testemunha um duelo entre Azuki, outra integrante do clube de segurança, e Kai, um aluno que insiste em fazer de Azuki sua namorada se ele vencer. Mas apesar de Azuki ser uma lutadora talentosa, ela não consegue vencer o Makin único de Kai. Enquanto isso, Takuru se sente desconfortável ao ver uma garota ser derrotada tão brutalmente e tenta pular em defesa de Azuki antes de ser impedido pelas outras garotas, já que é contra as regras interferir em um duelo entre dois lutadores consentidos. Mas Takuru simplesmente não consegue ficar parado e não fazer nada. De repente, uma bola de energia começa a se formar na frente de sua boca, enquanto ele é imbuído com força suficiente para se libertar, e Takuru bloqueia o ataque de Kai a tempo de salvar Azuki. E sem qualquer hesitação, Azuki aproveita a oportunidade para golpear Kai na boca, acabando rapidamente com a luta e calando-o de vez. Depois, Azuki e as outras meninas repreendem Takuru por se envolver, especialmente quando ele não tem uma arma para se defender. Mas em resposta, Takuru diz que embora saiba que as garotas na Academia Tenbi são fortes, ele ainda quer que as lutas sejam justas. Essas palavras fazem Haruko se lembrar de um momento na infância deles quando Takuru a protegeu, e ela percebe que ele não mudou nada. Ela então lembra Takuru que garantir lutas justas é exatamente o trabalho do clube de segurança, o que reafirma sua decisão de se juntar. E após os eventos daquela manhã, Inaho e Kengo decidem juntar-se ao clube de segurança também. E para dar as boas-vindas aos seus 3 novos membros, o clube realiza uma festa de boas-vindas em uma fonte termal, é claro, como uma desculpa para mais enredo acontecer, que infelizmente não posso mostrar no YouTube porque é simplesmente muito picante. E infelizmente para os garotos, eles são forçados a suportar o mesmo destino cruel que vocês, porque enquanto as garotas estão se divertindo muito com o enredo na fontes termais, eles estão longe das meninas, mas perto o suficiente para ouvi-las brincando na água e... rindo. E se você já assistiu o anime, então já sabe que isso só pode terminar com os garotos vendo algo que não deveriam e sendo punidos por isso, por um urso os atacando. Algum tempo depois, Takuru e Kengo passam por um treinamento que é bastante fácil para as garotas, mas os meninos têm dificuldade em acompanhar ou talvez estejam ficando para trás para aproveitar a vista. Mais tarde naquela noite, no entanto, o corpo de Takuru está completamente dolorido de todo o treino, então Inaho se oferece para dar-lhe uma massagem como qualquer boa waifu faria, e Haruko, claro, fica com ciúmes disso. Mas, em vez de ser punido novamente, Takuru se vê abençoado ao receber uma massagem das duas garotas. Enquanto isso, Himegami espia-os e se pergunta de onde Takuru tirou sua repentina explosão de força quando estava defendendo Azuki. Determinada a obter respostas, Himegami decide participar na massagem pisando em Takuru antes de convidá-lo para um encontro. Takuru concorda, é claro, porque apesar de acreditar que Himegami tem segundas intenções,
ele simplesmente não pode perder a oportunidade de sair com uma... No dia do encontro, Takuro e Himegami se encontram em um parque, apesar de já morarem juntos, enquanto Haruko e Inaru os seguem secretamente. Mas, felizmente para eles, o encontro consiste principalmente em Himegami comprando coisas fofas de que ela gosta, enquanto faz Takuro carregar suas sacolas. Durante o encontro, no entanto, Himegami percebe que Takuro cheira exatamente como seu irmão mais velho, o que é uma coisa bastante suspeita de se notar. Apesar disso, Himegami acaba se divertindo muito com... Por causa disso, ela insiste que Takuro mostre seu peito para ter outra visão da marca misteriosa. De repente, 3 homens aparecem do nada e se apresentam como membros do fã-clube da Himegami, ao qual, para ser honesto, também estou considerando me juntar. Os fãs então revelam que estiveram perseguindo Himegami o dia todo e vieram para salvá-la da falta de mérito de Takuro. Irritada com isso, Himegami simplesmente convoca seus familiares invisíveis e joga seus fãs na água, o que é bom, já que eles estão claramente incrivelmente sedentos. De repente, porém, outro homem surge das sombras e desafia Himegami para uma luta, e antes que ela tenha a chance de responder, ele imediatamente a ataca, mas ela facilmente desvia de todos os seus golpes. E enquanto luta, Himegami deduz que este homem deve ser da Kamigari, uma organização secreta que busca recrutar lutadores poderosos, muitas vezes contra a vontade deles. O homem então foca sua atenção em Takuro, e quando Himegami salta para salvá-lo, ambos caem na água, mas enquanto caem, seus lábios tocam-se acidentalmente, e Takuro imediatamente salta para fora da água como um galã com Himegami em seus braços. Enquanto isso, Haruko e os outros percebem instantaneamente que há algo errado com este Takuro recém-surgido, e conforme continuam a lutar, a marca aparece no peito de Takuro justamente quando ele dá o golpe final e salva o dia. Mas depois da luta, Takuro volta ao normal e não se lembra do que acabou de acontecer. Então Himegami informa que ele salvou sua vida e mostra sua gratidão com um beijo. Isso obviamente frustra todos os outros, incluindo Kengo, que amaldiçoa a vida abençoada de Harem de Takuro. Como punição por isso, no dia seguinte na escola, Haruko prepara para Takuro um bento cheio de nada além de ervilhas verdes, que ela sabe que ele detesta. Mais tarde, no entanto, Haruko se preocupa que possa empurrar Takeru para os braços de outra mulher se for muito dura com ele. Enquanto isso, o conselho estudantil ouve rumores sobre vários estudantes sendo atacados, aparentemente de forma aleatória, e decide empregar o clube de segurança para investigar essas alegações. Mas já que os outros membros estão ocupados supervisionando uma competição de queda de braço, Takeru é infelizmente forçado a fazer parceria com Uruchi, uma garota que odeia veementemente Takeru porque ela tem sido obcecada por Haruko desde que ela a salvou de seus valentões, e até entrou para o clube de segurança para estar mais próxima de Haruko. Sendo assim, ela vê Takeru como um idiota que não é digno de estar perto de sua preciosa Haruko. Após algumas horas andando pela escola e coletando informações, Takeru deixa Uruchi por um tempo para pegar água. Lá, ele encontra uma mulher misteriosa que se aproxima dele, afirmando que tem informações sobre a pessoa desconhecida que tem atacado aleatoriamente. E graças ao seu plano e beleza feminina, Takeru imediatamente acredita nela. Mas quando ele diz seu nome, ela ativa seus poderes e de repente prende Takeru em uma teia de aranha que ela criou. Mas assim que ela está prestes a atacar Takeru, Uruchi chega de repente para salvá-lo, apesar de odiá-lo com paixão. E embora ela consiga se manter firme por um tempo contra a mulher, quando Takeru menciona o nome de Uruchi, ela também se vê presa na teia de aranha, incapaz de se mover. E caso ainda não estivesse claro, a mulher revela que ela é a responsável pelos ataques aleatórios aos estudantes. Enquanto isso, Haruko está preocupada por não ter notícias de Takeru ou Uruchi o dia todo, e pensa que os dois podem estar em apuros. Felizmente, não demora muito para Haruko encontrá-los, e ela imediatamente entra em cena para salvar o dia. Mas como a mulher já conhece o nome de Haruko, ela tenta usar seus poderes para capturá-la. Porém, Haruko se prova muito poderosa, e rompe as teias de aranha sem esforço ao revelar possuir um dos lendários 8 Makins originais. Enquanto isso, os outros membros do clube de segurança estão preocupados com Takeru, mas Himegami os tranquiliza dizendo que não tem com o que se preocupar enquanto Haruko estiver lá, pois ninguém em toda a escola poderia enfrentá-la. Nesse mesmo momento, Haruko atinge a mulher imediatamente com sua espada embainhada e termina a luta em questão de segundos. Mas quando a mulher recupera a consciência momentos depois, ela não tem memória do que aconteceu com ela ou por que atacou. Em outro lugar, uma mulher misteriosa fica desapontada ao saber que o estudante que ela estava controlando falhou, mas ela fica intrigada com a força de Haruko. Na manhã seguinte, enquanto está na aula, Inao adormece e sonha com quando conheceu Takeru há 8 anos durante seu treinamento e se apaixonou por seu sorriso gentil.
Mais tarde naquele dia, Minori ensina a classe de Takeru e Inao a controlar seu elemento, uma fonte de energia encontrada em todos os seres vivos que, se dominada, pode permitir ao usuário realizar feitos incríveis, como lançar raios dos dedos ou, como Minori demonstra, derrubar um homem adulto através de uma parede grossa sem esforço. E embora Takeru e os outros ainda não estejam no nível de Minori, eles mostram alguma habilidade básica em controlar seu elemento. Depois da escola mais tarde, Takeru e Inaru decidem ir às compras juntos para comprar comida para o quarto do dormitório, mas Inaru está realmente interessada apenas em comprar mais lanches. E depois, enquanto voltam para o dormitório, decidem parar e descansar um pouco, já que está... Inaru então menciona que também estava chovendo no dia em que ela e Mestre Takeru se conheceram pela primeira vez. Mas infelizmente Takeru não se lembra desse dia. Então, Inaru tenta dar algumas dicas do que aconteceu naquele dia, na esperança de reavivar as memórias adormecidas de Takeru sobre a promessa que ele fez a ela. Mas quando fica óbvio que ele ainda não consegue se lembrar, uma Inaru entristecida decide ir para casa sem ele. E no caminho para casa, Inaru vê um gato de rua e decide levá-lo. Enquanto isso, quando Takeru retorna para casa, ele é informado por Haruko que Inaru ainda não voltou. Preocupado que algo tenha acontecido com ela, Takeru decide sair e procurar por Inaru. E alguns minutos depois, ele encontra Kengo, que informa Takeru que viu Inaru vagando para as montanhas enquanto o socava e repreendia por tê-la deixado sozinha. Mas Takeru responde que já sabe que é um idiota, e corre para as montanhas em busca de Inaru. E quando Takeru finalmente chega, uma grande pedra de repente cai na direção do gato. Mas, felizmente, Takeru consegue usar seu elemento para se impulsionar e salvar o gato a tempo. E quando outra pedra cai de repente na direção deles, é Inaru quem salta e os salva desta vez. Mas usar seu Maken faz com que ela perca a consciência novamente. Quando ela desperta, Inaru se vê e o gato sendo carregados de volta ao dormitório por Takeru. E apesar de Takeru ainda não conseguir se lembrar da promessa que fez a ela 8 anos atrás, que era de se casarem quando crescessem, Takeru, sem querer, diz que sempre estará lá para proteger Inaru, o que a satisfaz. Alguns dias depois, uma unidade mercenária de estudantes que atende pelo codinome Vênus é convocada para a Academia Tenbi. E quando Jen está prestes a entregar a Takeru seu Maken personalizado, eles são interrompidos pelo som de um helicóptero enquanto membros de Vênus começam a saltar dele. Ao ver isso, Jen sai imediatamente para informar o diretor. Uma vez no escritório de Minori, Akaya, o comandante de Vênus, informa a Minori que as membros femininas de Vênus serão alunas de intercâmbio na escola até o verão. E explica ainda que seu verdadeiro objetivo é caçar o culpado que está tentando reviver um lendário deus dragão de 8 cabeças. Quando Takeru e os outros chegam momentos depois, os membros de Vênus se apresentam um por um. Mas as tensões rapidamente aumentam quando a atitude elitista dos membros de Vênus se torna rapidamente irritante, com uma membro em particular, Yang Ming, dizendo que ela não precisa se apresentar para os fracos. Esse comentário frustra Azuki, que a desafia para um duelo. Mas como os membros do clube de segurança não têm permissão para duelar, eles concordam em resolver suas diferenças com um jogo de vôlei, enquanto Inaru e Himegami torcem pelo clube de segurança como líderes de torcida. Mas como as duas equipes estão igualmente determinadas a vencer e igualmente habilidosas, elas continuam marcando pontos uma na outra, sem que ninguém realmente se aproxime da vitória. De repente, Yang Ming ativa seus poderes para virar o jogo a seu favor e quase machuca Azuki no processo. Isso, é claro, enfurece Azuki, que decide retaliar usando seus próprios poderes, o que também quase machuca Yang Ming. E como você pode imaginar, isso rapidamente se transforma em uma briga total de vôlei, com todos usando seus poderes e quase destruindo o ginásio no processo, enquanto Minori apenas dorme durante toda a confusão. Mas quando a poeira finalmente baixa, Takeru acidentalmente se encontra em cima de Cilia, uma das membros de Vênus, que acredita erroneamente que Takeru estava tentando protegê-la heroicamente, o que, é claro, enfurece Haruko e os outros. Enquanto isso, como não há como saber quem é o vencedor, ambos os lados concordam em apenas reconhecer a força um do outro. No dia seguinte na escola, os membros de Vênus começam a frequentar as aulas pela primeira vez, e Cilia está eufórica ao se ver na mesma classe que Takeru, pois ela se apaixonou depois do que acredita ter sido uma ação heróica. E ver Takeru ser assediado por mais uma garota obviamente irrita as outras pessoas na classe, incluindo Inaru, que diz a Cilia para ficar longe de seu noivo. Mas depois da escola, Cilia confessa aos outros membros de Vênus que está perdidamente apaixonada pelo viril e heróico Takeru, e todos concordam em ajudá-la a conquistar seu coração, embora provavelmente devessem mirar em outra parte. Então, mais tarde naquela noite, eles colocam um plano em ação para que Cilia tenha um encontro com Takeru, sem o habitual harém de garotas atrapalhando. No dia seguinte, eles atraem Inaru com sacos de doces e um boneco inflável do Takeru, que ela milagrosamente acredita ser o verdadeiro Takeru, completamente alheia ao fato de que isso era uma armadilha da Vênus. Enquanto isso, Cilia encontra Takeru depois da escola e imediatamente o arrasta para um encontro com ela, e eles passam o restante do dia visitando lojas, comendo boa comida e, no geral, se divertindo muito juntos.
Mas, no final do encontro, Cilia leva Takeru para uma casa grande e o amarra a uma cadeira. Em vez de matá-lo, Takeru surpreendentemente assiste a uma apresentação musical solo, quando Cilia revela que na verdade é uma idol famosa na América. Enquanto isso, Haruko e Himegami procuram Takeru pela escola, pois não tem notícias dele há algum tempo. De repente, elas encontram Inaru com o boneco inflado de Takeru e rapidamente percebem que algo não está certo. É nesse momento que Youngmin se revela numa tentativa de ganhar mais tempo para o encontro de Cilia e Takeru, enquanto Inaru finalmente percebe por que Takeru não respondeu a ela o dia todo. E depois de enganar Youngmin para revelar a localização de Takeru, Haruko e Inaru partem para salvá-lo, com medo de que Takeru esteja em perigo, enquanto Himegami fica para trás para enfrentar Youngmin. Mas quando finalmente chegam à casa, Inao usa seus poderes para derrubar a casa inteira, porque acho que ela nunca ouviu falar de uma porta antes, e encontra Takeru amarrado a uma cadeira, quase morto de ter que ouvir Cilia cantar por algo que parecia horas, e as garotas percebem que talvez Takeru não estivesse em tanto perigo afinal. Algum tempo depois, Takeru é convocado pelo presidente do conselho estudantil para discutir sua falta de progresso em aprender a controlar seu elemento, e ela infelizmente informa que se ele não passar no próximo exame de domínio do elemento, terá que ser removido do clube de segurança. Eu fiz. Desesperado para passar nesse exame, Takeru pede a Kengo que o ajude a praticar o controle de seu elemento a tarde toda, mas ele não consegue fazer nenhum progresso, não importa o quanto ele tente. Mas depois de várias horas de tentativa e erro, Takeru finalmente consegue se concentrar adequadamente, enquanto pensa em todas as garotas em sua vida que ele deseja proteger e finalmente consegue invocar seu elemento e dispará-lo, o que surpreendentemente esculpe uma marca estranha, mas familiar na árvore. Enquanto isso, é revelado que Himegami estava assistindo o tempo todo, mas quando ela sente uma presença familiar, descobre que uma misteriosa membro de Vênus chamada Minerva também estava assistindo o tempo todo. E o que é ainda mais surpreendente é que Minerva revela que ela pode realmente ver os familiares de Himegami. Nesse momento, os familiares de Himegami entram imediatamente e tentam atacar Minerva, mas ela evita todos os ataques com facilidade. Mas, enquanto Himegami se prepara para entrar na luta, Minerva responde que não tem intenção de lutar com ela, porque sua missão é na verdade recrutar tanto Himegami quanto Takeru para Kamigari algum dia, já que eles compartilham uma energia única e poderosa. No dia seguinte na escola, Takeru passa com sucesso em seu exame de elemento e evita por pouco ser expulso do clube de segurança. Até Cilia aparece para parabenizá-lo, oferecendo como recompensa outro encontro. E apenas alguns dias depois, Takeru é convocado ao escritório do diretor para finalmente receber seu Maken oficial, mas é informado que seu Maken não ativará até que o Maken do seu oponente seja ativado. Enquanto isso, dois membros gêmeos do Kamigari começam a planejar a melhor forma de forçar Takeru a revelar seu verdadeiro poder, quando de repente, Kikyo, a irmã mais velha deles, promete liberar todo o poder de Takeru. Mais tarde naquele mesmo dia, enquanto Haruko está indo para a escola, ela se lembra de uma vez em que Takeru corajosamente se colocou em perigo para salvar outra criança de se afogar e como ela sempre admirou ele por sua coragem. Mas essa doce memória é rapidamente interrompida quando ela é subitamente sequestrada. Então, quando Takeru e Himegami chegam à sala do clube de segurança momentos depois, eles ficam surpresos porque Haruko ainda não chegou à escola, o que os deixa um pouco desconfiados, e os dois decidem sair para procurá-la. Enquanto a procuram, no entanto, Takeru encontra um estudante que lhe diz que, para salvar Haruko, ele deve ir ao Monte Amanohara, a fonte de todos os poderes elementares, antes de desmaiar. Enquanto isso, Minori e os outros relembram os dias em que eram apenas alunos, e como o pai de Takeru sempre os ajudava quando estavam em apuros. E por causa disso, eles acreditam que ele deve ter enviado Takeru para a escola por um motivo específico. Ao mesmo tempo, Takeru chega ao Monte Amanohara, onde encontra Kikyo à sua espera. Ela revela que Haruko está atualmente sendo aprisionada por Otohime, a neta do líder dos Kamigari, cuja habilidade de casa de bonecas lhe permite criar um boneco voodoo para manipular seus oponentes, e que ela usa em Haruko. De repente, Kikyo ataca Takeru repetidamente e prova ser rápida demais para ele desviar de qualquer ataque. Mas enquanto está sendo completamente derrotado, Takeru de repente se lembra do dia em que sua mãe morreu, e pensa quando ela lhe ensinou que a verdadeira força vem de proteger aqueles que você valoriza. E naquele momento, o Monte Amanohara de repente se iluminou, capturando a atenção de todos na escola, incluindo Himegami. Takeru então começa a absorver gradualmente os poderes elementares vindos da montanha, que Kikyo imediatamente acredita ser a energia maligna da profetizada besta sagrada. E ela pode estar certa, pois esse novo influxo de poder faz com que Takeru perca completamente os sentidos e ele se dirige diretamente para a Academia Tenbi, enquanto Otohime força Haruko a assistir impotente. E quando Takeru chega à escola, ele imediatamente começa a atacar os membros do clube de segurança, desencadeando uma avalanche de poderes elementais sobre eles, enquanto eles lutam para acompanhar o poder absurdo de Takeru. Enquanto isso, Otohime ri maniacamente enquanto assiste a tudo isso, completamente extasiada com o verdadeiro poder de Takeru.
De repente, membros de Vênus invadem o esconderijo de Otohime para salvar Haruko e criar um espaço dimensional através do qual ela possa escapar, na esperança de que consiga alcançar Takeru e pará-lo antes que seja tarde demais. De volta à escola, Takeru continua a absorver todos os elementos ao seu redor, o que faz com que os outros se preocupem que ele possa morrer, já que seu corpo pode não aguentar todo esse excesso de poder. Alguns momentos depois, um portal de repente se abre, do qual Haruko sai enquanto segura sua lendária Si. Mas enquanto os outros ficam aliviados ao vê-la, Takeru imediatamente a ataca no local, o que Haruko surpreendentemente bloqueia com relativa facilidade. E quando Takeru se prepara para outro ataque, Haruko avança sobre ele e o perfura no coração, destruindo o vaso onde toda a energia elemental havia sido absorvida e salvando Takeru sem feri-lo permanentemente. E quando Takeru volta ao normal, Haruko se vê incapaz de parar de chorar, pois ela e os outros estão extremamente aliviados por Takeru estar ileso. Mas o doce momento deles é logo arruinado, no entanto, quando Kikyo volta com mais alguns de seus discípulos e recruta Takeru para se juntar ao Kamigari por causa de seu poder excepcional, ao que ele imediatamente recusa sem hesitar. Em resposta a isso, porém, Kikyo avisa Takeru que um dia ele se juntará ao Kamigari e que eles também um dia tomarão o controle de Tenbi. Mas os outros membros do clube de segurança refutam essas alegações, pois prometem nunca deixar a escola cair nas mãos deles. Sabendo que estão em menor número, Kikyo aceita a derrota e vai embora, mas promete nunca esquecer o nome de Takeru. Depois disso, a vida na Academia Tenbi volta ao normal, com Takeru continuando a treinar arduamente. A primeira temporada termina com Takeru rodeado por seu harém de waifus super poderosas. Obrigado por assistir a este resumo de anime, e espero ver vocês todos no meu próximo vídeo.